Sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360. A edição de hoje está entrando no ar aqui pela tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou ainda curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje, no Visão 360, o assunto é os desafios de Eldorado do Sul. Um dos municípios mais atingidos pelas enchentes históricas de 2024 aqui no estado. Mais de 2 anos após a tragédia, a população ainda convive com o trauma, as consequências do desastre e a incerteza em relação às obras do principal dique de proteção contra novas cheias, que devem ficar prontas apenas em 2031. Num cenário de alerta para a possibilidade de novos episódios de chuvas intensas e enchentes, você sabe, né? O El Niño. A discussão ganha ainda mais relevância para quem vive em áreas de risco e aguarda soluções definitivas. Será que muita gente deixou a cidade também? Para falarmos sobre os desafios da reconstrução, de conscientização, por que não? Porque existem áreas que estão muito mais suscetíveis. Ações de prevenção, preparação do município para futuros eventos climáticos, o Visão 360 recebe Mário Rocha, coordenador da Defesa Civil do município de Eldorado do Sul. Muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Boa tarde, Glauco. É um prazer, estar aqui, tirando as dúvidas dos seus espectadores, E estamos à disposição. Nossa querida Eldorado do Sul, uma cidade simpaticíssima. Mas quando eu lembro das imagens de 2024, o senhor sabe muito melhor que eu, Sim. Acompanhou muito mais de perto, fica aquela dor ainda, sabe? Porque foram momentos trágicos, de dramas pessoais, familiares e da comunidade inteira, Já voltamos a este assunto, porque antes tem os destaques do dia no Momento 360. O Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 1.000 transplantes realizados nos primeiros 6 meses do ano, consolidando-se como uma das principais referências nacionais na área. Que bela notícia, hein? Entre janeiro e a segunda semana de junho foram contabilizados 1.095 procedimentos de órgãos e tecidos. Os transplantes de rim e córnea lideram a demanda e também o número de cirurgias realizadas. Apesar do desempenho positivo, quase 3.000 pessoas ainda aguardam por um transplante no estado. A ampliação da conscientização sobre a doação de órgãos segue sendo um dos principais desafios do sistema de saúde. E aqui fica sempre aquele recado, Se você quer doar, manifeste essa intenção. A família tem que saber, até porque eles precisam fazer esta autorização. Mas deixe claro que, afinal de contas, você está ajudando muitas pessoas com esse gesto nobre. A inadimplência apresentou leve queda em maio no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, segundo o levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da capital. Apesar da redução, os índices permanecem próximos dos maiores patamares registrados desde o ano de 2022. Atualmente, mais de 3 milhões de gaúchos e cerca de 400 mil moradores da capital possuem alguma restrição de crédito. Especialistas apontam que programas de renegociação ajudaram a reduzir os números, mas alertam que fatores como inflação, juros elevados e endividamento continuam pressionando famílias e empresas. E fechando o Momento 360, a ANEEL aprovou um reajuste médio de 16,06%
nas tarifas de energia elétrica da RGE, concessionária que atende cerca de 3 milhões e 200 mil unidades consumidoras no Rio Grande do Sul. As novas tarifas entram em vigor em 19 de junho e vão afetar residências, empresas e indústrias. Parte significativa do aumento está relacionada à recuperação de custos adiados após as enchentes que atingiram o estado em 2024. Encargos setoriais, custos de transmissão e ajustes financeiros acumulados também contribuíram para a elevação das tarifas. Portanto, demorou, mas o reajuste está chegando. E não é pouco, hein? 16,06%. Vai pesar no bolso. Rápido intervalo e já voltamos falando sobre o município de Eldorado do Sul, que tanto sofreu com a cheia histórica em 2024. Nós vamos saber como está o atual momento, enquanto aquela grande obra, aquele dique não fica pronto, e a previsão é de obras que se estendam em vários anos pela frente aí, o que está sendo feito e como a população pode se servir da Defesa Civil, dos órgãos que protegem a população nesses momentos mais difíceis. A gente já volta. No Visão 360 de hoje, falamos sobre o município de Eldorado do Sul, mais especificamente no que diz respeito à cheia histórica de 2024, o que aconteceu, qual é o atual cenário e o que as autoridades esperam. Afinal de contas, temos esta notícia, esta informação que já está se concretizando, que está em movimento já o chamado El Niño, que promete muitas chuvas para a região sul de uma forma geral. Nosso convidado de hoje é o Mário Rocha, coordenador da Defesa Civil do município de Eldorado do Sul. Mais uma vez, muito obrigado. E para a gente entender o cenário atual, nós precisamos relembrar de algumas coisas, mesmo que doam. E eu tenho certeza que dói muito, principalmente para quem convive naquela região, em comunidade, lembrar daqueles dias mais trágicos, né? Mas que eu espero tenham dado alguns ensinamentos. O senhor lembra muito bem daqueles dias, eu imagino que sim, né? Qual era a grande dificuldade naquele momento da pior cheia, né? No ápice da cheia de 2024? Então, Glauco, em 2024 eu ainda não participava da gestão, né? Então, mas participei, fui um atingido, na verdade, na cidade. E o que a gente pode contextualizar assim, do evento de 2024, tanto no estado como um todo, seria assim, o estado do Rio Grande do Sul foi afetado com as cheias de 2024, a própria estrutura de estado, de defesa civil estadual e as defesas civis municipais, à época não tinham tanta informação nem meios. Então, para começar a falar de 2024, é interessante a gente contextualizar isso. Então, não se tinha muitas informações precisas, nem informações, poucas informações, e os meios também eram bem escassos, digamos assim. E uma outra coisa que a gente pode colocar também, assim, a falta de articulação, porque defesa civil é muita articulação. Então, não se tinha todo esse planejamento, essa articulação muito pronta à época. Isso te confirmo porque, se compararmos hoje a defesa civil estadual, a época, então, só de contingente, a época ela tinha lá 40 homens, hoje ela tem 160, sem contar corpo técnico, radares, toda essa questão que envolve um empoderamento da defesa civil. As defesas civis municipais não eram diferentes, então eram defesas civis pequenas, né, com poucos profissionais e quase nada articuladas. Então, o exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, à época, 23, 24, existiam lá cerca de 60 planos de contingência no universo de 497 municípios. Hoje, comparando épocas, então, hoje se tem 497 planos de contingência ativos dentro da defesa, analisados, então verificados. Então, só nessa comparação se tem uma ideia do que a gente viveu na época de 24. Era uma falta de informações e de meios para se planejar as ações.
Tá? O que hoje todos os municípios já encaram de uma outra maneira. O próprio Defesa Civil do Estado hoje é extremamente parceira dos municípios, já com mais estruturada, já com muita informação. E o que se tem que se fazer hoje é trabalhar assertivamente essas informações. É o que se está fazendo nessa preparação. Daquela época, eu lembro o seguinte, sistemas de alerta, não tinha, né? Pouca coisa. É verdade que quando existia lá um aviso de algo muito grave, Sim. os meios oficiais, nas redes sociais, enfim, tinha aviso. Mas era uma coisa bem incipiente, assim, né? Não tínhamos os radares, como temos agora, direcionados especificamente, inclusive, para a nossa região aqui. O número de pessoal, sem dúvida nenhuma. A parte tecnológica, eu acho que de uma forma geral também evoluiu bastante, né? O senhor fez o trabalho, mesmo não sendo da Defesa Civil naquela época, fez o trabalho também de resgate, ajudou naquele momento? A época, o que se fez, no meu caso? No meu caso, eu fiz a questão de um plano, de uma contingência familiar, foi retirar pessoas idosas, que eu tenho bisavós, né, e avós na família, e crianças das áreas de risco. Então, isso que a gente... Tudo via barco, via água, coisa assim? Já via água. Já estava inundado. Exatamente. Então, tudo isso a gente até, inclusive hoje, a gente exatamente faz isso, prega que cada família tem essa própria contingência, esse microplanejamento, digamos assim. Existe lá um planejamento macro a nível de município, que é o plano de contingência, mas a cada família hoje, a termos de preparação, fazer essa micro-organização, que seria um plano de contingência familiar. Isso está dentro, inclusive, do nosso plano hoje, que era fazer o que eu fiz à época. Então mesmo não atuando no salvamento, internamente no meu corpo familiar, ali foi feito isso. Então hoje a gente coloca lá dentro do nosso plano exatamente isso, que seriam que cada família começasse, nessa preparação, começar a pensar, o que o plano me diz? Quais são as orientações da Defesa Civil? Quais são os alertas? Não é pensar na tragédia, né? Que as pessoas mas como assim? Exato. Não, é se preparar. Claro. Né? Isso aí, se você for em outras nações, onde tem terremoto, por exemplo, Sim. há toda uma preparação, inclusive nas escolas. Por que nós aqui, se estamos expostos a cada vez mais eventos climáticos como este, não vamos nos preparar, né? Eu costumo dizer que as mudanças climáticas elas vieram para ficar. É o nosso novo normal. O que vai acontecer? Elas não vão mudar. As mudanças, pelo nome, elas já vêm trazendo mudanças. Nós vamos ter que nos adaptar às mudanças climáticas. Então, pegando o gancho no que tu falaste da questão escolar, a Defesa Civil de Eldorado do Sul ela tem um projeto que a gente aplicou nas escolas no ano passado, nesse ano, desculpa. Começou ano passado e entrou esse ano. Na nossa rede municipal tem 19 escolas, 4.500 crianças. O que a Defesa Civil, a nossa equipe de Defesa Civil fez? Levava lá na escola, lá naquela turminha, essa palestra de levar a informação do que... Primeiro, o que é a Defesa Civil? Primeiro passo. O que a gente pregava bastante para os pequenos lá, para as crianças? A criança tem uma ideia de se relacionar a um assunto com segurança, falta de segurança, ela se relaciona com uma viatura da polícia, ligar para o 190, isso a gente ensina, né? Se relacionar com a questão de emergência, me machuquei, caí, enfim, ele relaciona com a ambulância, relaciona com a saúde. Mas e preparação? Veio um temporal, relaciona com o quê? Então a gente levava aquele laranja, hoje eu não estou fardado, mas sim. Vamos relacionar o laranja. Eu confesso que eu olho aquela roupa, eu sei que todo mundo era para ajudar, mas eu fiquei com uma imagem assim que remete, logicamente, àqueles dias. Né? Exatamente. Até isso, foi bom a tua fala, porque aí tu levar essa questão de ir fardado na escola, de passar, tu sabe o que é a cor laranja, o que ela representa, o que a Defesa Civil representa? É proteção, passar a sensação de proteção. E a proteção, ela vem lá desde o alerta, desde a preparação daquela criança, como é que ela monta o kit dela, como é que monta o kit na casa, ou precisa deixar isso montado. Um projeto trazia uma ideia, o objetivo era trazer o mesmo objetivo da educação para o trânsito. Porque hoje, tu deve passar por isso, eu passo, tu não consegue pegar o teu carro, ligar o teu carro e não colocar o cinto. Teu filho te chama a atenção, entendeu? Sim. Então, o que se prega com esse projeto lá, que a gente atingiu essas 4.500 crianças? Exatamente isso, para que essa criança não deixe de lembrar o pai. Veja o alerta da Defesa Civil, siga o alerta, se é para evacuar, se é para sair, vamos sair. Então, existe uma possibilidade de ter vendaval, de ter granizo, ou a própria inundação, que é o nosso caso, mais suscetível. Então, levar essa mensagem, tu vai ter um aliado dentro da casa lá, que é o aluno.
que é o Sim, filho, sim. entendeu? E que ele vai convencer melhor o pai ou a mãe Replica, né? do que a própria Defesa Civil, às vezes. Então, a gente já trouxe isso, já está dentro do nosso plano de contingência, a gente citou isso hoje, já fizemos esse ano, e foi muito, muito interessante. O retorno é muito interessante, as famílias, as crianças, os pais, os avós nos abordando no posterior, as escolas particulares pedindo palestra, pedindo a mesma palestra da rede pública. Então, foi muito, muito interessante. Que legal, isso, tá? que legal. É uma forma, assim, da gente... porque é difícil, assim, peça promocional em rádio, TV, envolve custo, enfim, tem que ser no boca a boca. Sim. E, geralmente, esse é um público que ele vai replicar muito mais fácil. Claro. Né? E, sem falar que ele já vai crescer com uma mentalidade direcionada à prevenção, Exatamente. enfim. Eldorado do Sul tem uma peculiaridade, né? Que é ali nos delta do Jacuí, Guaíba. Ali não há muito o que fazer sem uma grande obra, né? Só que esta grande obra, ela está prevista lá para encerrar em 2031, que é o DIC. Como é que vocês imaginam ir levando essa situação? Então, é uma preocupação dessa gestão e até, logicamente, o DIC é a obra de maior vulto, né, mais vultuosa na cidade. Não só na cidade, vai ser uma obra vultuosa para o estado inteiro. Mas a cidade não ficou só nisso, porque a gestão trouxe uma preocupação assim, Glauco. A cidade, esse DIC, ele contempla um lado mais central e, digamos assim, ao norte da cidade, mais voltado ao rio Jacuí. Então, esse DIC está posicionado protegendo o centro da cidade e alguns outros bairros que estão posicionados, encaixados no rio Jacuí, tá? Mas temos todo o outro lado da cidade. O outro lado da cidade, digamos assim, um lado mais ao sul, mais em direção a Guaíba, que estamos na Estrada do Conde, temos mais 3 bairros ali, 3 bairros, que são afetados aí pelo rio Guaíba. Então, a gestão já existe um anteprojeto já em andamento, que é a proteção desse outro lado. Não é DIC, é um outro formato. Se compararmos, seria alguma coisa similar à orla do Guaíba, do lado porto-alegrense, né? Seria alguma coisa assim, que é a proteção, que é a elevação da orla, né? Isso também já tem um anteprojeto lá, porque é uma preocupação com a outra metade da cidade, digamos assim. Mas o DIC, voltando a falar do DIC, que é o Sistema de Proteção contra as Cheias, ele é uma obra grande. Por quê? Porque a cidade, naquele lado da cidade, ela é uma área seria uma área de absorção do próprio Jacuí, encheu, correria para ali. Então, a cidade foi projetada lá sobre esse delta. Digamos assim, faltou um pouco de planejamento lá no passado, mas como a gente conversava antes. Então, existe uma cidade lá, existem pessoas lá, vamos protegê-las, né? Mas uma peculiaridade dessa gestão é exatamente essa, é identificar as áreas de risco, que onde foram identificadas todas as áreas de risco, são 15 áreas de risco hoje em Eldorado, 9 dessas de risco muito alto, inclusive essas onde o DIC vai pegar, 6 de risco alto. Tá? São as áreas mais baixas próximas ao tanto o rio Jacuí quanto o rio Guaíba, né? Então, assim, o que se fez isso aí? Foi se trabalhando políticas públicas da área de maior vulnerabilidade para menor vulnerabilidade. Então, hoje, trazendo assim uma situação que aconteceu lá, existia lá em 2024 uma área que é o bairro Vila da Paz, que é uma rua, praticamente, que foi se formando casa ali, aquilo foi entrando, delta dentro, né, e foi indo. Então, com pouca estrutura, enfim. O que ocorreu? Ela inundou, casas caíram, enfim, com a enchente de 24. Só essa área que eu pontuei agora, que era uma área de risco muito alto, elas já estão quase 100% removidas. E as casas destruídas. E essas famílias todas ou estão em residências provisórias, módulos provisórios do Estado, que o Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o município, tem lá, esses planos, ou algumas já em residências definitivas. Então, isso é uma política da gestão agora de retirar essas pessoas dessas áreas. Aí, somando a isso tudo, o dever de casa, digamos, que a gente fez lá na cidade. Drenagem, a microdrenagem, a abertura de canais para maior vazão da água, principalmente a microdrenagem. Por quê? O que se identificou em 24? A enchente veio, trouxe muito detrito, entupiu o sistema de drenagem, porque foi uma catástrofe, foi muita água, muita sujeira. E então, se começou a limpar tudo isso. E aí se descobriu lá muita coisa, que drenagem inadequada, canos que vinham de um formato e transformavam num outro diâmetro, né, que não era o ideal, e alguns pontos até sem esses canos.
coisas anteriores, né? Então, isso tudo foi se reconstruindo. Então, a cidade passou por tudo isso. E isso é um dever de casa, né? Então, antes de montar um grande dique, né, eu tenho que cuidar do que já está ali posto, até para isso escoar melhor, com pequenas chuvas, enfim, é o que está se fazendo. E o dique, a questão do prazo, né? Também a gente trabalha com a questão assim, ó, para a população, a gente enxerga que o prazo, o anseio dela é que seja antes, que o prazo seja mais curto, porque ela sofreu, a família sofreu com a enchente, enfim. Mas as questões legais do processo, a gente também, são duas coisas que a gente leva em consideração. O prazo que a população quer e o prazo que a legislação deixa. Entendeu? Então, a gente trabalha nesse meio. Não, e é uma obra de grande vulto, tá? Aqui, aproveito já o gancho para deixar claro aqui que anteprojeto já passou por averiguação, já retornou, ele não foi aprovado e retornou, foi feito um novo anteprojeto, isso envolve governo federal, governo estadual, que está diretamente envolvido, e, é claro, o município como o maior interessado, tá? E, segundo a apresentação do governo estadual, o edital da obra deve ser lançado ainda em 2026. Sim, né? Exatamente. E a contratação, muito provavelmente, 2027, esperamos que seja assim, para que este fluxo seja mais ou menos obedecido, com conclusão somente em junho de 2031. Isso é o que está posto hoje, tá? Obras com início efetivo em junho de 2028, então de obras mesmo, nós teríamos aí cerca de 3 anos. Sim. Mas é que é uma burocracia muito grande e a prefeita mesmo já mencionou isso, é algo que foge, inclusive, ao domínio do poder público municipal, Sim. ao poder público estadual, embora as mobilizações. É claro que o senhor falou muito bem, quem está ali exposto e ouve o meteorologista dizendo, não, teremos um El Niño. Sim. Teremos a possibilidade de chuva e ela vem se confirmando cada vez mais, porque, lembrando, inclusive trouxemos aqui especialistas, quanto mais o tempo passava, mais assertivos eles eram na previsão. Por exemplo, agora já estamos com o El Niño em desenvolvimento, ele já está acontecendo. Sim. Só que eles precisavam de um tempo para determinar qual ponto seria mais afetado, esse ou esse ou esse, e já está acontecendo isso. Só que me parece que Eldorado do Sul, pela fragilidade, ele é muito mais suscetível. Suscetível. Né? Então, por isso que a preocupação da população, ela se explica. Claro. Nós tivemos cerca de 95% da população atingida, foi isso? 90%. 90%. O que já é bastante gente, né? Muita gente. Levando em conta que a população lá na época da enchente 39 mil. 39, censo, 40 mil. Censo de 2022 ali. O senhor acha que diminuiu a população em virtude disso? Pode ser que tenha havido uma redução pequena, mas uma redução da população justamente pela questão dos programas habitacionais. O que ocorreu com os programas? Ocorreu, né, com os programas, os que já foram, as famílias que já foram realocadas agora. O programa contempla a família e a família busca um imóvel. E esse imóvel, o valor é de 200 mil, né? Por vezes, esse imóvel não se encaixa dentro da própria cidade, justo pela geografia da cidade. A cidade é muito plana, então muitos imóveis ainda se colocavam em áreas de risco, que eu acabava de falar, a área de risco muito alta, a área de risco alto. Então, isso inviabilizava a compra na própria cidade. O que acontecia com essas famílias? Compravam em Guaíba, compravam em outras cidades da região metropolitana. Então, isso já levou algumas famílias, tirou algumas famílias da cidade. Pelo lado bom, tirou da área de risco também, né? Mas não são hoje mais... Sim, isso eu ia lhe perguntar. De repente, aqueles que saíram primeiro são justamente esses que estão nas áreas mais frágeis? Pode ser que sim, por quê? Porque lá no início não se tinha nem a infra na outra área, para vender o imóvel da outra área, entendeu? Isso ocorreu a partir de, vamos deixar ali por 6 meses, 1 ano ali depois, porque até a cidade toda se começar a reiniciar todo que eu acabava de falar, drenagem, microdrenagem, a própria drenagem interna da cidade, a própria limpeza das residências e reforma das residências, né? Levou todo esse período aí. A título de curiosidade, nem o ginásio, coisa assim, pôde ser utilizado, né? O que foi feito com o pessoal que era resgatado? A BR era um porto seguro, eu lembro disso. Isso. O pessoal ia para a BR ali, 290, isso. Né?
Então, existe uma área hoje, que é uma área que a gente até... Essa área hoje ainda é uma área... É um ginásio, antigo Bamerindos até, que a gente usa esse ginásio hoje para abrigo oficial. Hoje o abrigo oficial é... Porque essa área não pegou água. Então, essa área tem uma altitude boa lá nessa área, né? Então, até para mim montar todo o plano de contingência agora, esse ponto era muito importante. Porque montar alguma coisa em local seco. Tá? Então, essa questão que falaste da BR era real. As pessoas fugiam para uma área, porque a nossa BR 116, 290, que passa ali, ela é um dique natural. Então, ela é uma elevação onde as pessoas foram procurar recurso lá, porque a cidade ficou toda inundada. Então, aí até o próprio planejamento, as ações de resposta, os órgãos que vieram das ações de resposta, de apoio, o próprio Exército, montava suas barracas de campanha sobre a BR, os intervalos ali. Exatamente. Presenciavam isso, né? Sim, sim. E o que já se fez hoje, já num plano de contingência? Exatamente isso. Então, estamos aproveitando também agora o gancho. A gente está agora para começar um exercício com o Exército no final do mês. Então, tem um exercício simulado com o próprio Exército na cidade, com vistas a reforçar esse planejamento todo que a gente faz antecipado, para não ocorrer o que aconteceu no passado. Montar uma barraca de campanha às pressas, um hospital de campanha, imagina, numa região talvez que não seja mais apropriada, né, que é entre as BRs ali. Sim. Então, hoje tu já vai ter todo um planejamento. Onde é que eu monto isso? Mas está lá no plano de contingência. Olha, está pregando que tu vai montar aqui, numa área seca já, numa área confirmada, que nem a enchente de 24 tocou, né? Aqui. Então, todo esse planejamento a gente vai colocar agora já, a prova, já estamos no planejamento agora dele. Então, o que vai envolver defesas civis do município, convidaremos defesas civis das cidades em volta, órgãos todos envolvidos, defesa civil do Estado, o próprio Exército com contingente grande. Então, o Exército nos convidou a fazer, achou por bem fazer Eldorado, justo pela fragilidade, né, do Eldorado, e estamos trabalhando forte nisso. Então, entre dia 1º e 2 de julho, a gente vai fazer um exercício simulado com o Exército, onde vão ter lá resgates por água, resgates aéreos, toda essa questão aí envolvendo, já com base no nosso plano de contingência. Já salvamento de pessoas, retirada de pessoas, resgate terrestre por áreas de rotas de fuga pré-estabelecidas, ponto de encontro pré-estabelecidos. Então, essa organização que está dentro do plano, a gente já vai colocar ela, colocar ela à prova, para ver se essa questão a teoria na prática. Na prática, para ver se exatamente. funciona. É claro que nós temos aqui uma simulação, tá? Na prática, entre aspas, mas é muito interessante. E o fato de ser Eldorado, eu até ia comentar, poxa, se sofreu mais, que talvez surjam daí, então, as principais ideias para outros municípios que, convenhamos, eu acho que 90% do estado sofreu, né, com a questão das enchentes. Direto ou indiretamente, mais diretamente, algumas cidades sofreram mais realmente, né? Mas quem sabe, então, de Eldorado do Sul saiam os grandes exemplos para outros municípios que sofrem do mesmo problema ou algo parecido. O Exército já manifestou que vai participar ou não? Não, isso já está em curso. O planejamento já está em curso. Tá? Hoje o Exército convidou a Defesa Civil Municipal para fazer. Então. Porque para eles também, eles têm um papel, né, em momentos de crise humanitária, né, crise climática, enfim, estender a mão. O Exército é um parceiro, muito. Sem dúvida, nessas iniciativas. Tem aqueles caminhões que têm possibilidade de entrar em locais de difícil acesso, tem outras unidades, enfim, tem apoio aéreo, que as forças de segurança também disponibilizam. Mas eu entendo, na hora do pânico, como é que faz sair isso da cabeça para a prática? Do nada, sai desorganizado. Que talvez foi o que aconteceu em 24. Tirar do nada, como tu está dizendo assim, chama alguém para te ajudar, mas tu chama na hora. Tu não sabe nem quem tu está chamando lá, tu não sabe nem quem é a pessoa que está lá do outro lado. Lá. Assim não, é justo para esse estreitamento que a gente já vem fazendo desde 25 até. Nós já vamos colocar da prova, sabe? Essa gestão nós tivemos já a enchente de junho de 25, tá? Então, a gente já criou alguns métodos para a Defesa Civil, que é a descentralização da Defesa Civil, que é aproximar a bases avançadas de Defesa Civil próxima ao local onde está acontecendo o fato, onde está inundando, atendendo aquela família lá, dentre outras, né? E isso tudo a gente colocou à prova já em 2025 e validou muitas coisas. E outras a gente já trouxe para esse plano, para essa atualização. O plano de contingência ele foi feito em 25. Atuamos em 25 já com base na enchente de junho.
Foi um case de sucesso, digamos assim, no quesito resposta, porque tivemos cerca de 390 abrigados naquela ocasião, mais de 450 animais em abrigo pet, que na época 24 não foi... Não é que não teve que salvar os bichinhos, né? Mas não organizado. Mas assim, foi a gente lembra como foi. Até porque uma vida humana, ela tem prioridade. Mas a gente lembra do drama que foi também para pegar os bichos, né? E isso lá em 25 foram ações validadas, outras que viram, vão ter que corrigir alguma coisa aqui. E já o plano de contingência de 2026, ele já vem em cima disso, já vendo o que deu certo, o que a gente pode aprimorar, e se fez o plano de 26. Agora, acabávamos de sair da reunião com o Estado, agora é exatamente isso. O Estado hoje está mais integrado ainda. O Estado já tem todos os planos, digamos assim, municipais de defesa civil, plano de contingência, e tem um próprio plano estadual. Então, imagina toda essa sinergia, né? É uma teia, e até lhe convido para a gente falar mais sobre esse assunto, porque essa reunião aconteceu agora, recentemente, né? O Eldorado do Sul, diretamente interessado, logicamente, mas com os olhos do Estado. O Estado, Rio Grande do Sul, também nessa situação aí. Então, eu lhe convido, a gente precisa fazer um intervalo. Em seguida, voltamos falando sobre isso e também sobre o papel da sociedade civil. Convenhamos, sem a ajuda da sociedade civil naquela grande tragédia da enchente, não sei como teria sido, porque faltaria braço. Mas qual seria o papel da sociedade civil a partir do momento em que há um planejamento, hein? Vamos para o intervalo? E já a gente volta falando com o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha, a respeito de todo esse cenário, essas transformações do clima, o El Niño e como eles estão trabalhando para prevenir e trabalhar em situações de crise climática. Já voltamos. No Visão 360 de hoje, falamos sobre o município de Eldorado do Sul, que foi profundamente atingido na grande enchente em 2024. Depois, em 2025, também tivemos enchente, né? Claro, em menor proporção. Nosso convidado de hoje é o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha. Já falamos no bloco anterior sobre tudo que aconteceu da tragédia, as transformações que a partir daí aconteceram, principalmente no que diz respeito à defesa civil, tanto as municipais quanto estadual. Mas tem perguntas que o pessoal está nos mandando e eu gostaria já de encaminhar uma para o senhor, que é o seguinte. O senhor disse que algumas pessoas, até pelo benefício da moradia, deixaram a cidade, né? Sim. Mas teve muita gente que saiu e voltou para locais de risco ou não? Isso não aconteceu pelo seguinte, o que acontece nessa gestão? Essa gestão está fazendo exatamente essa questão de retirar pessoas dessas áreas de risco, de alto risco, né, de muito alto risco, que são as zonas vermelhas, são 9 na cidade como um todo. E o que se faz hoje? A nossa Secretaria da Habitação, ela já demarca as residências que as famílias já foram contempladas e essas residências são destruídas. Entendeu? Então, a residência que já foi definida como em área de risco, ela já está sendo demolida para evitar uma nova família venha e se coloque em situação de risco de novo em cima daquela área. E agora, aí vem a partir desses programas aí, essa área, ela passa a ser pública, né? E nessa área aí, que a prefeitura, a partir do momento que ela vai encampar essa área, vão ser lá lançados projetos de praças, enfim, de áreas de lazer, coisas uso comum, comunitário. O próprio DIC já traz isso. O próprio DIC, o anteprojeto do DIC, ele traz em sua parte interna todo um sistema redundante de drenagem. Então, tem toda a drenagem do município. Ao redor do DIC, pela parte interna, ele tem toda uma redundância, uma repetição do que acontece dentro da cidade, tem uma redundância de drenagem na volta dele e também de áreas de uso comum. Justo para isso, para não haver o quê? Eu acho que em Porto Alegre tivemos alguns casos, famílias alocadas em cima da área do DIC, sim. na lateral, para que isso possa prejudicar aquela infraestrutura ali que não pode ser corrida, enfim, para não ter rompimento. Então, nesse DIC foi pensado nessa situação. A questão também, a crista do DIC, a parte superior dele, 8,7 quilômetros, ele contempla com uma pista, então uma pista de caminhada, de ciclismo, enfim. É uma forma de humanizar, Exatamente. De apropriar também a população com aquela estrutura que ela é estranha
a uma cidade como Eldorado do Sul, com toda a sua história, mas que ela é necessária. Exatamente. Então não tem nem como dizer, não, é feio isso. Exato. Não, tem todo um projeto ali para ela ser apropriada pela população e ela é necessária. Sim. Então... E outra coisa, Glauco, também que se coloca, falávamos com os professores, com os cientistas da área sobre isso, né? Então, a questão mudanças climáticas, elas vão ocorrer. Então, também comportamentos diferentes a gente vai ter que tomar. O que acontece hoje? Se tem hoje, em Eldorado já se tem um exemplo que dá para citar e a pessoa pode ir lá ver isso. O nosso viaduto, ele foi extremamente afetado, quase caiu, enfim, viaduto ali do DENIT, né? O DENIT fez agora, recuperou agora há pouco, entregou agora há pouco. O que acontece? Toda uma área das duas rotatórias que tinha ali, se tinha concreto. Era uma área de uma rotatória para dentro da cidade, para um lado da cidade, para o outro, de concreto. Se tu fores lá hoje, tu vai ver que lá vai estar grama e nesse sentido, o viaduto que puxa água para dentro. Então, ali tem todo um sistema de drenagem, que ali é uma SBN trabalhando, uma solução baseada na natureza trabalhando, entendeu? Então, eu tenho toda uma chuva que cai em um determinado área, tá? Que anteriormente era concreto, então ela caía e escorria para a rede, sobrecarregava a rede, não absorvia. Hoje ela absorve e já cai no canal de drenagem direta. Então isso tudo se falava na própria cidade. Eldorado, por ter essa geografia plana, os próprios parques e praças também vão ter que levar muita questão de SBN, soluções baseadas na natureza, para tudo isso auxiliar. Então, conversávamos de manhã até do projeto de um hospital resiliente em Eldorado do Sul. Ele já traz no seu projeto isso. Ele já traz lá no projeto todo um hospital montado sob pilotis, sobre uma área que já uma área mais alta, né? A construção começa para cima e a área que vai... o que a gente chama de resiliente. Exatamente. O hospital é resiliente, então. E toda a área baixa vai ser permeável, vai ser uma área que vai absorver. Tá? E isso pode ser replicado para as construções. Deve ser, não é nem pode, deve. Então, praças, coisas que a gente até nem está muito acostumado a ver, né? Uma praça com um negativo na praça, ali uma parte mais baixa. E a gente pode até interpretar, pô, isso vai encher d'água. Mas é para encher d'água. Sim. Então, isso são coisas que eu falo, é o nosso novo normal. Aí tu vai passar, vai olhar, tipo, isso vai encher aquele balanço de água lá, aquele brinquedo. Mas ele é para isso. Ele é para encher a água absorver, o sol evaporar o resto, que ficar ali e está tudo certo. Deixa eu lhe perguntar mais, então, a respeito desta reunião com a Defesa Civil do Estado, com o governo do Estado, de uma forma geral, que já está fazendo essas projeções junto com os municípios, né, de funcionamento de gabinetes de crise, enfim, de tudo que precisa ser feito para enfrentar momentos de possível dramaticidade, digamos assim, porque nós não podemos cravar hoje que o El Niño vai causar uma tragédia parecida com, sei lá, 2020, ou a enchente tipo 2025, ou a enchente lá de 2023, que teve uma enchente anterior. Se vai ser uma tragédia que nem 2024, é difícil. Sim. Mas tem que estar preparado para tudo. Qual foi o principal objetivo dessa reunião? Não, hoje foi lançado no Estado, então o Estado, como é um parceiro já há bastante tempo dos municípios, né, principalmente nessa questão. Então, hoje o Estado lançou um programa Prepara RS, são municípios que foram mais afetados, também diagnosticados pelo Estado, como mais suscetíveis às ações climáticas, né? E o Estado hoje lançou um programa, né, até está sendo regulamentado quais as formas de participar do programa, enfim. Mas são novas formas de alcançar recursos aos municípios para que os municípios se tornem ainda mais resilientes. Tá? Isso é uma ação agora. Então, há poucos dias, o Estado também fez uma movimentação com relação aos corpos de bombeiros voluntários também. Teve um programa agora há pouco, onde contemplou vários... Que o bombeiro voluntário também acaba sendo um ator muito importante para a Defesa Civil, para as defesas civis como um todo. Então, o governo também, num pacote de recursos lançado há poucos dias, mais esse de hoje, né? Mas vem nesse sentido. Então, vem em trazer informações, né, sobre isso. Tudo que nós falamos aqui, que o município não é um organismo solto no meio do Estado, ele é um organismo que faz parte do todo. Então, o Estado do Rio Grande do Sul hoje, voltando lá à nossa conversa inicial, então hoje tem mais radares, tem estações meteorológicas por todo o Estado, espalhadas estrategicamente.
E também tem uma questão assim, hoje temos uma modelagem hidrodinâmica que traz o quê? Um modelo, é como se eu virasse um copo de água sobre essa mesa e eu vou ver onde essa água vai escorrer aqui sobre a mesa. E se eu tenho essa mesa um pouco mais inclinada, um pouco mais baixa, mais alta, eu também tenho todo esse cálculo no software lá que ele vai dizer, essa água vai chegar em tal ponto na tua cidade, porque a cidade é mais baixa. Eu não gostaria de dizer isso, né? Mas Eldorado é mais baixo que todos. Essa água vai escorrer quase sempre para Eldorado. Por isso que hoje, quando se faz todo o monitoramento da questão climática, meteorológica de Eldorado do Sul, hidrológica também, né? Então, hidrometeorológica. Então, o que se faz? Nunca se começa a cuidar da cidade para fora. A gente começa a monitorar a cidade de fora para dentro. Então, eu começo a monitorar o estado longe de Eldorado, para saber, para mim ganhar tempo com isso. E isso estou falando de Eldorado, do nosso monitoramento lá. Mas o Estado como um todo, com todas essas ferramentas conversando junto, então vai ter esse monitoramento no próprio Estado, a Defesa Civil Estadual. E vai alcançar para os municípios isso. Então, isso são informações que eu falava lá no começo. Em 2024 não se tinham isso. Sim, entendeu? Claro. Tá. Eu lembro das projeções que eram feitas, o senhor lembra também, inclusive melhor que eu, quando chovia na cabeceira, chovia na serra, que as pessoas ficavam na expectativa, imagina o drama que é saber que toda aquela água vai descer, que vai dar problema, mas é preciso não esperar, é preciso, enquanto isso, tomar providências. Uma das ações do nosso município, a gente, quando assumiu em 2025, nós contratamos um sistema lá, a gente chama de SINDEA, é o Sistema Municipal de Detecção de Alagamentos e Enchentes. Tá? O que contempla o nosso sistema municipal? Tá? Digamos assim, o nosso sistema municipal é a última coisa que a gente olha. Por quê? Porque a gente olha primeiro para fora, para ver o que está vindo de fora para o nosso lado, para as bacias que vão cair no nosso delta. Mas o nosso SINDEA nos traz muita informação. Um exemplo, nós temos 2 sensores no Rio Jacuí e 2 sensores no Rio Guaíba. 2 sensores de monitoramento de nível de rio. Isso não existia em 24. Tá? Sim. Então, e 2 sensores dentro da cidade nos bueiros. E esses sensores fazem o processo ao contrário. Não do nível, ele faz o processo de eu tenho água, eu dou o alerta para a Defesa Civil que eu estou com água, que a água está voltando ou não está escoando. Então, é um sensor importante também. E uma estação meteorológica, daí te trazendo essa informação assim. Então, anteriormente, principalmente do lado do Rio Guaíba, se tinha sempre, empiricamente, os moradores todos perguntar para cada morador, se der vento sul, vai encher o rio. Já ouviu essa frase, né? Claro, claro. Aí o que acontece? Com o Sistema Municipal de Detecção de Alagamentos e Enchentes, eu tenho o que lá? Vai encher, perfeito, mas é só o sul? Não, a gente pegou em 26 já, a enchente 26, e tínhamos lá um sensor. O que esse sensor me contou? Que um vento sudoeste também dá o efeito, não é só o sul, sudoeste também dá. E a que velocidade de vento e que direção, né? Então, assim, e eu consigo ver isso na minha estação meteorológica. Então, esse sistema me contou que em 2025, em junho de 2025, um domingo, eu estava lá, ele me contou que o vento sudoeste, a 37 km por hora, ele já represa o rio. E 37 é uma velocidade baixa. E não é sul. E não é sul. Já o sudoeste represa. Claro, o sul também. Sim. Então, já me trouxe essa informação que tivemos 40 centímetros a mais, né? Porque já estava numa área alagada, o rio já estava cheio. Então, só com essa ação, 37 km por hora, direção sudoeste, trancou a área de lagoa, não desce a água, está descendo mais água da área de cima, né? O que acontece é o quê? Sobe a área no bairro São Suci. Então, eu tive 40 centímetros a mais de água dentro do bairro. Mas pelo sistema. Claro, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas nem precisa fazer. Mas, enfim, se vocês têm carências de recursos, que é isso que foi um dos objetivos da reunião de hoje. Mas não tem como não ter carência a partir do momento em que uma gravidade que a gente possa observar seja de alagamento tipo... Bom, 24 nem se fala, mas 25 já teve uma série de problemas. 25 a gente teve uma enchente... Aí falta abraço, falta dinheiro? Uma enchente similar à de 2015. Então, se nós colocarmos digamos assim, numa ordem de enchente de maior gravidade, por gravidade, nós vamos ter lá a 24, logicamente, 23 e a 2015. Então, nós vamos ter essa ordem, né? E a de 25 foi muito similar à de 15. Ela muito se confunde, assim. A gente já dá um sério problema. Só que é outra coisa também que a gente trabalha bastante na nossa gestão lá. É histórico, é informações, dados. Eu sou oriundo da Força Policial, né? Então eu trabalhava na área de inteligência. Então, se tu não tiver dados, tu não faz nada.
Então, a gente chegou lá e procurou fazer isso. Eu tenho que ter os dados, tem que ter o histórico, tá? E trabalhar em cima dele, trabalhar no o risco. Onde é que estão os riscos? Onde é que estão o histórico, os dados, que a gente procurou e foi atrás, e onde é que estão os riscos, que são as áreas que eu acabava de falar. As áreas de risco estão aqui, então eu vou trabalhar em cima disso. Os focos, né? Exatamente. E aí tu destina, aí fecha no que tu estava me perguntando também, Glauco. Aí tu me falaste de recurso. Então, aí até para te empregar os recursos, que normalmente os recursos no setor público são escassos. Sim. Então, tu tem que sempre estar aplicando eles da área de maior gravidade para de menor. Então, tem que começar sempre para de maior para de menor. Então, é isso que a gente faz no município. A nossa política pública hoje está voltada exatamente nisso. Atinge primeiro a área de maior gravidade e vem vindo para a área de menor gravidade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta a respeito da sociedade civil, da participação da sociedade civil, que em 2024 foi sensacional, foi uma mostra de solidariedade como nunca tinha se visto. Mas a partir do momento da elaboração de um plano de contingência, a sociedade, de alguma forma, a sociedade civil, ela está incluída nisso ou é tudo feito para que cada vez menos as pessoas se envolvam, não precisem se envolver? É justo o contrário. Justo o contrário, Glauco. Por quê? A defesa civil, ela é a articulação. E a articulação, ela envolve bastante a comunidade, a sociedade civil, tá? E todo mundo, vou dar um exemplo nosso. Então, a gente fez o plano de contingência, mas antes de terminar o plano, a gente bateu em todas as portas. Então, o segundo setor, que é importantíssimo, tivemos empresas afetadas no município. Então, a gente, antes de terminar o plano, conversamos com todos. Por quê? Porque a gente entende assim, todos esses atores querem ajudar. Mas muitas vezes eles não sabem de que forma ajudar. E às vezes o tentar ajudar atrapalha. E a sociedade civil da mesma forma. Então, por que a gente procura organizar, você minimamente num plano? Por quê? Porque se tu tiver alguma coisa organizada, a sociedade vem mais ainda. Tu assume ali, tu passa uma situação, uma sensação para a sociedade que a coisa está organizada. Eu quero ajudar. Então, a gente recebe muito isso hoje. A gente recebe, se eu elencar aqui as pessoas e as entidades, eu posso estar sendo injusto com um ou outro. Então, assim, mas é muito mesmo. Tipo, a igreja, enfim, a gente senta com todos, tá? Então, a igreja, eu sentar com não vou citar nomes, mas eu sentar com um ente lá, uma associação de dentro da igreja lá e saber que tem 100 locais para abrigamento à disposição. Que eu tenho lá uma área para animais à disposição no outro lado. Então, tudo isso é por quê? Porque a Defesa Civil é a articulação. Então, a Defesa Civil, números, as pessoas me perguntam, né? Às vezes vai nas palestras, mas não tinha barco, agora quantos barcos tu tem? Não, agora eu tenho 5 barcos lá. Mas não te preocupa, para mim não é nada número. Por quê? Porque eu posso ter 200. O que vale não é eu ter aquilo que eu adquiri, aqueles 5 ali, o que vale é a minha articulação enquanto Defesa Civil. É enquanto ter barcos, enfim, nas associações, nas empresas. Então, eu posso ter 200, tá? No Exército, nos órgãos de resposta, né? É a articulação que tu faz em torno tendo esse plano como um norteador, né? É isso que vale da Defesa Civil. Então, a Defesa Civil é muito menos ir fazer do que articular. Eu não sei, eu estou tentando lembrar agora, naquele momento de 2024, alguém falou que a Defesa Civil tem que ser a cabeça. E o corpo, né, é todo mundo se mobilizando. É uma perna, um braço aqui, uma mão que se estende para ajudar. Exato. Pode ser da sociedade civil, pode ser do ente público, pode ser de quem quer que seja. Mas alguém tem que pensar. Exato. Porque a gente viu muita bateção de cabeça em determinados momentos. Por quê? Porque não tinha justamente a articulação. Exatamente. Tinha muita gente disponível, mas as pessoas não sabiam para onde ir, o que eu faço, que momento eu vou. Sim. E isso eu vi mais em relação aos animais. Sim. Porque ali a questão de salvar vidas, assim, quem puder salvar, tem que salvar. Isso é do ser humano, deveria ser do ser humano. Mas aí tem a questão de salvar algo material, os animais, e a gente via que tinha uma bateção de cabeça e não tinha uma coordenação. Se a gente aprendeu com isso, e aqui Eldorado eu pego como exemplo, porque é uma cidade que foi extremamente atingida, poxa, menos mal. Eu não vou dizer bom, porque bom Sim. que a gente passou não vai ser nunca, mas menos mal porque isso serviu de ensinamento. Bom, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Recebemos hoje aqui o Mário Rocha, coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul. Queria lhe agradecer muito
E desde já fazer o chamamento também, as pessoas precisam saber o que acontece. O plano de contingência ele não pode ficar só no papel, as pessoas têm que entender e mais que isso, podem participar, né? Claro, com certeza. Então a gente já faz mais aproveitar o espaço, né? A gente agora vai estar praticando em dia 1º e 2 do 7, juntamente com o Exército Brasileiro e mais outros órgãos de defesa civis, o nosso exercício simulado no município de Eldorado do Sul. Isso vai ser amplamente divulgado, né, pelas assessorias de comunicação, tanto do Exército quanto do município, já a partir da próxima semana, então, para dar tempo da comunidade saber que se trata de um exercício, né? E nós somos parceiros. Nós, enquanto empresa de comunicação, nós temos que ser parceiros e mostrar ao máximo o que está sendo feito, o que pode ser feito também. Mais uma vez, muito obrigado, Mário Rocha, coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, portas sempre abertas e certamente estaremos acompanhando essa movimentação lá no começo do mês de julho. E assim chegamos ao fim do Visão 360 de hoje, sempre agradecendo a sua companhia, você que está sempre com a gente, com assuntos da rotina que interessam a todos nós aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso e a gente se vê na próxima. Tchau!